Boa noite, pessoal. Meu nome é Paloma e eu faço parte do grupo 5, junto com a Fabiana. Nós vamos apresentar o artigo 3, síntese total da espirotenuipesina A, um promotor de fator neurotrófico de secreção das células gliais, que foi publicada na revista Tetraedron Letters recentemente. Bom, vamos começar falando rapidamente sobre a ideia desse estudo. Sabe-se que as espirotenuipesinas A e B de ocorrência natural são tricotecanos espirocíclicos, que foram isolados a partir de um tipo de fungo. Esses compostos são conhecidos por promover a biossíntese de fatores neurotróficos em células gliais, sendo vistos como promissores para o tratamento de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, por exemplo. Essas células gliais têm funções muito importantes no nosso sistema nervoso, como sustentação e nutrição dos neurônios, formação da bainha de mielina, liberação de substâncias que auxiliam nas sinapses nervosas, etc. Considerando que o fornecimento desse composto a partir de fontes naturais é limitado, esse artigo relata uma síntese envolvendo o rearranjo de Ireland-Claisen para obter a mistura racêmica da espirotenuipesina A, cuja estrutura é destacada no slide. Esse rearranjo permite controlar a estereoquímica de dois estereocentros recém-gerados, conforme veremos mais adiante. A estratégia retrosintética apresentada pelo autor é detalhada nesse esquema 1, onde a gente destacou em vermelho alguns grupos importantes, para melhor compreensão. A obtenção do álcool terciário, que é um grupo hidroxilado ligado ao carbono terciário, é considerada na etapa final, como um ataque axial seletivo na cetona da estrutura 5. Já o grupo acetal, que é uma característica estrutural da espirotenuipesina A, pode ser formado por redução parcial da porção lactona do epóxido 6. Esse epóxido 6, por sua vez, pode ser obtido por oxidação estereosseletiva de uma fração do hexometileno, seguida de um rearranjo da porção cetona, na estrutura 7. E a lactona se forma espontaneamente, por desprotonação dos ésteres silílicos e vinílicos. Esses ésteres silílicos consistem em um enolato unido por seu oxigênio a um grupo organosilano. Nesse caso está representado aqui pelo TIPS. Dando continuidade à rota retrosintética, o composto 8 pode ser obtido seletivamente pelo rearranjo de Ireland-Claisen, por meio de um silil-ceteno-acetal derivado do composto 9. E o composto 9, por sua vez, pode ser derivado do éter silílico de álcool-ciclopenteno, conhecido e indicado na estrutura 10. Um desafio nessa etapa do rearranjo é controlar a estereoquímica, devido à formação de dois novos centros estereogênicos. Passando agora para a síntese da espirotenuipesina A proposta pelo autor do artigo, nós temos uma sequência de etapas. Conforme mostrado no esquema 2 nesse slide, a síntese começa com a proteção da hidroxila usando o grupo TIPS, que é suficientemente volumoso e que poderia influenciar de forma favorável na seletividade facial do anel de ciclopenteno na etapa de rearranjo de Ireland-Claisen. Ocorre então a redução da porção éster do ciclopenteno carboxilato, da estrutura 11, e o álcool resultante, que é a estrutura 10, foi obtido com 93% de rendimento após 2 etapas. Por fim, ocorre a condensação desse álcool, estrutura 10, com um ácido carboxílico mostrado na estrutura 12, e é fornecido então, dessa forma, o éster com rendimento de 99%, a nossa estrutura 9. O rearranjo de Ireland-Claisen foi realizado usando um silil-acetal de ceteno. O ácido carboxílico resultante foi convertido em sua forma éster por reação com o TMS de azometano. Depois de uma extensa otimização das condições de reação, obteve-se um produto reorganizado, mostrado na estrutura 8, com um máximo de 62% de rendimento. A estereoquímica dos dois carbonos quaternários recém-formados foi completamente controlada, e apenas o produto com a configuração relativa desejada foi obtido. Mas a seletividade facial, devido à presença do grupo TIPS na posição C3, não ocorreu.
Então, os autores obtiveram uma mistura diastereomérica, na proporção de 52:48, entre um e outro isômero. Foi então realizada uma etapa de separação dos diastereômeros e a inversão da estereoquímica do isômero desfavorável, conforme será mostrado a seguir. Com relação à etapa de rearranjo, os resultados experimentais sugeriram que a reação prosseguiu através do estado de transição TS1, para evitar uma repulsão estérica entre o próton pseudoaxial alílico, representado por HA na figura, e um hidrogênio da porção metileno no ciclo penteno de TS2. Por outro lado, em TS1, o substituinte na posição C3 e a parte derivada da ciclohexanona foram ligeiramente separados em espaço. Portanto, a contribuição do substituinte TIPS em C3, considerando a seletividade facial do ciclopentano, era fraca, resultando então nessa mistura diastereoisomérica de quase proporção 1:1, conforme mostrado no slide anterior. O esquema 5, mostrado nesse slide, refere-se à etapa de síntese da espirolactona. O isômero separado 8-beta, que sofreu clivagem da fração acetal sob as condições de rearranjo de Ireland-Claisen, foi tratado com PPTS para reconstruir a porção acetal cíclica. A desproteção do grupo TIPS, na estrutura 13-beta, induziu uma transesterificação intramolecular, que resultou na formação de espirolactona, mostrada na estrutura 14, com um rendimento de 90%. Agora, considerando o isômero 8-alfa, após a formação do acetal 13-alfa com o grupo hidroxi de configuração indesejada, foi feito um tratamento para produzir o álcool da estrutura 15, com um rendimento quantitativo. Por meio de uma reação de Mitsunobu, nesse composto 15, foi obtido com alto rendimento um derivado de paranitrobenzoato, com um grupo hidroxi invertido. A desproteção da porção benzoato, na estrutura 16, induziu a formação espontânea da lactona, levando a desejada espirolactona 14, com 85% de rendimento. Vale destacar que a estrutura 14 da espirolactona foi confirmada utilizando a técnica de cristalografia de raios-x. O esquema 6 mostrado nesse slide refere-se à etapa de síntese da enona. A porção acetal da estrutura 14 foi hidrolisada sob condições ácidas e o cetoéster 7 foi obtido com um rendimento quantitativo. A conversão dessa cetona 7 em um silil-enol éter foi alcançada usando trifluorometanosulfonato de trimetilsililo na presença de trietilamina. O éter silil-enol resultante foi tratado com cloreto de fenilselenil a 78 graus para proporcionar a estrutura 17 com 74% de rendimento ao longo de 2 etapas. Essa estrutura 17 foi convertida na enona 18 sob condições de oxidação na presença de peróxido de hidrogênio. A epoxidação químio e estéreo-seletiva com o peróxido de hidrogênio sob condições básicas resultou no epóxido 19, que foi introduzido na face convexa da enona com 93% de rendimento. A clivagem redutiva desse epóxido 19 levou à formação da estrutura 20, uma beta-hidroxicetona, com rendimento de 83%. Essa cetona da estrutura 20 foi reduzida para um diol correspondente, que é a estrutura 21, formando uma mistura diastereoisomérica com 97% de rendimento. Por fim, a oxidação seletiva do diol foi alcançada usando um catalisador, e a reação de desidratação subsequente levou à formação da enona 23, que é o composto de interesse, com 96% de rendimento. O esquema 7 apresenta a última etapa da síntese da espirotenoipesina A, onde, primeiramente, uma reação de epoxidação químio e estereosseletiva foi realizada para oxidar apenas a porção de hexometileno do lado convexo, para obter o epóxido 6 em alto rendimento. Após a redução parcial da porção lactona da estrutura 6, um processamento subsequente com sal de Rochelle aquoso levou à formação de um acetal cíclico e a fração de álcool alílico desse acetal 24 formado foi oxidada seletivamente sob condições de oxidação de Trost para fornecer a enona da estrutura 5, com 94% de rendimento. Por fim, o álcool terciário com a estereoquímica desejada foi introduzido com sucesso e com alta seletividade, sendo obtido o composto racêmico da espirotenoipesina A com 12,6% de rendimento geral em um processo de 22 etapas.
Para que os integrantes do trabalho pudessem confirmar que realmente ocorreu uma racemização da estrutura 8-alfa e 8-beta, foi-se utilizado da cristalografia por raio-x. Uma técnica que consiste em fazer um feixe de raio-x passar pela estrutura através de um cristal de uma substância sujeita a estudos. E esse feixe se difunde em várias direções devido à simetria do agrupamento atômico, que dá origem a um padrão de intensidade que pode ser interpretada após, identificando assim a quantidade, o percentual racêmico da formulação apresentada. Após a síntese das moléculas, elas foram submetidas a testes de atividades biológicas. Devido a nenhuma amostra sintética racêmica ter exercido uma promoção da secreção do fator neurotrófico até então. O fator neurotrófico, promotor da secreção da atividade das células gliares, foram testadas de acordo com o relatório de Oshima, e os resultados podem ser vistos na figura apresentada no slide. A figura A é a adição do meio condicionado por cultura de células humanas acitrocitonas pelo meio de cultura das células PC12, que mostram uma mudança morfológica clara no crescimento de neurolites das células PC12 quando comparados à figura C. A atividade apareceu ser comparável da do controle positivo de NGF visualizados na figura B. E a quantificação desses resultados sugeriu que a atividade, de maneira dependente da concentração, como visto no gráfico à esquerda. Além disso, uma adição mais ou menos 1 das células PC12 levou a uma inatividade que pode ser visto no gráfico direito. A partir desses resultados, foram confirmados que a mistura racêmica sintética promove a secreção de neurotróficos de fatores de células gliares e outros experimentos para identificação de outros tipos de neurotróficos envolvidos ao usar uma amostra sintética ainda estavam em andamento. Portanto, os realizadores desse trabalho alcançaram a síntese total do racêmico da molécula desejada com base na construção da estereoseletividade do rearranjo dos dois centros de carbono quaternário. E a atividade biológica obtida mostrou que, pela primeira vez, obtiveram um resultado na disponibilidade de uma quantidade suficiente para exercer uma secreção do fator neurotrófico. Contudo, os autores também declararam não ter interesses financeiros ou pessoas que possam ter surgido para influenciar o trabalho relatado no artigo em questão.